Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos ler, irmãos. Onde o Senhor tem nos instruído. No livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 20. Livro de Salmos, no capítulo 20. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Pronto. Está aqui a palavra. Coração perturbado, aflito, receoso, uma semana que você pensou que não ia terminar, sobraram horas, porque tudo vai mal na tua vida. E tudo que você precisava, tudo que o teu coração mais queria, é que Deus falasse com você. Que Deus encontrasse você, onde você está. Forças para ir onde o Senhor pudesse estar, tampouco você teria. Porque a tua provação é muito grande. Mas o Senhor te encontrou. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor te encontrou, nos mandou e nos revelou esta palavra, que não precisa nem de exortação, porque aqui é uma oração, um clamor, um louvor, feito para que o Senhor guardasse alguém em guerra. Aqui é os salmos do próprio rei para o cantor mor. Para que o Senhor guardasse o rei na guerra.
Que guerra, hein? Que guerra que está a tua vida. Mas receba essa palavra no teu coração. O Senhor está te ouvindo no dia da tua angústia. E o Senhor, você nem percebe, mas o Senhor já está te protegendo. Aqui no pedido que fez o salmista, é um pedido que o Senhor, Deus, enviasse socorro e nos sustentasse desde os céus. E que o Senhor, irmãos, ainda que sejamos indignos, ainda que sejamos homens e mulheres que pecamos por pensamentos ou por obras, atitudes, mas o Senhor se lembra neste momento não dos teus pecados, mas o Senhor se lembra de quando você ofertou dinheiro de coração, ofertou o seu tempo, ofertou a sua juventude, aleluia, ofertou a sua infância, ofertou a sua melhor condição financeira ou a sua pior situação financeira para adorar a Deus. Dos caminhos que temos passado, irmãos, o Senhor teria todos os motivos para se privar de nos atender. Mas hoje o Senhor se lembra das nossas ofertas, nossos holocaustos, dos nossos sacrifícios, daquilo que fizemos de coração aberto, nem que tenha sido uma única vez, em memória do nosso Deus. E aqui está a palavra que não precisa exortação, porque a tua oração foi atendida pela leitura do texto. E se você precisa de mais um sinal, leia o verso 4 novamente. O pedido do salmista é que Deus te conceda, conforme o teu coração, cumpra os desígnios do teu pedido. Aqui é uma oração que o salmista fez para que o Senhor cumprisse os desejos dos corações daquele que clamava na guerra. Você está em guerra, você está clamando, e o Senhor está aqui para ouvir a tua oração. Irmãos, há dias que as nossas aflições nos tomam, como se fosse uma cápsula, vai se encapsulando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, e a gente vai se fechando numa grande angústia. Olhamos por um lado enfermidade, olhamos para o outro lado causas difíceis, e nós olhamos para nós mesmos e falamos, não tenho força, vou perecer. Ei, não peça a morte, peça a vida, e vida com abundância, porque é o que o Senhor quer para você, é o que o Senhor quer para nós. Peça o que é bom, peça o que é perfeito, peça a alegria de viver. Deus renova, Deus faz um renovo, Deus renova, Deus faz novas coisas nas nossas vidas, segundo a vontade dEle. Então peça o bom, o perfeito, que a alegria possa voltar a superabundar a tua casa. Que as tuas crianças e os teus velhos possam brincar,
possam festejar reunidos em volta da tua mesa. Amados e queridos irmãos, esta palavra veio para salvar alguma família que está em grande perturbação. E os favores de Deus para uma ou duas ou 10 famílias irá derramar para que sejam atendidas nossas petições também. Pelo amor que o Senhor tem por o Senhor abençoará toda essa igreja reunida nesta noite. Amados irmãos, aflição de alma, uma alma querendo a morte, uma alma abatida, uma alma que não vê prognóstico de salvar, uma alma que não vê prognóstico de exaltar, mas o Senhor hoje muda os prognósticos, hoje o Senhor muda as sentenças, hoje o Senhor muda os exames, hoje o Senhor começa a fazer um renovo nas nossas vidas, porque pela tua oração, pelo teu sacrifício, o Senhor trará exaltação na tua casa. Lemos há pouco os salmos para que o Senhor livrasse o rei na guerra. Você pode não ser rei, você pode não ser rainha, mas o Senhor te livrará da tua guerra que você está. Independente de onde você esteja, no tamanho do teu buraco, independente do tamanho da pedra que tem sobre os teus problemas, o teu propósito foi aceito na presença de Deus. Levanta-te. Aqui não fala que nós devemos exaltar o Senhor deitado, receber a salvação de qualquer jeito. Você pode estar quebrado, você pode estar destruído, mas levanta o teu espírito para receber a libertação que vem do trono da glória de Deus. Confie, igreja, confia. Deus falou com você na leitura da palavra. Veja como você é amado de Deus. Veja como o Senhor para o tempo, para todas as coisas, e vai e abre o teu coração, a tua mente, desvenda os mistérios e te traz a resposta. Não é para você receber esta graça de qualquer jeito. Ponha-te em condições. Levante o teu espírito, o teu corpo, a tua cabeça. O Senhor se agraciou das tuas ofertas, dos teus holocaustos, dos teus sacrifícios, do teu tempo, da tua dedicação com a tua família e com a tua igreja. O Senhor cumprirá os desígnios do teu coração. Pode estar tudo de ponta cabeça, não tem problema. Deus faz perfeita os renovos dele na nossa vida. O Senhor tira do norte e traz para o sul. O Senhor prepara vaga num leito, num emprego. O Senhor abre uma janela de oportunidade em uma empresa, em uma agremiação, em alguma coisa que você esteja concorrendo. Deus cumpre, porque o Senhor se agrada do teu sacrifício e o Senhor está contigo nessa guerra. Ganhamos todas, irmãos? Não. Mas temos que ter confiança de que o que o Senhor faz na nossa vida é perfeito. Mas o Senhor se agrada e vai te tirar dessa guerra que você está. E o Senhor está te pedindo, conforme lemos as instruções, está te pedindo que você se prepare para sair dessa guerra em pé. Uma pessoa que perde uma guerra, um povo que perde uma guerra, como que esse povo sai da guerra, irmãos? Ele sai subjugado. Eles saem devendo satisfação, favor, sendo serviçal do vencedor. Um ganha, o outro perde. Quem perde não sai
de cabeça erguida. Sai de cabeça baixa. O Senhor te manda colocar a tua cabeça em pé. Então não temas, o Senhor é contigo. O Senhor atende o pedido do teu coração, mas confie, é para a vitória, é para a alegria. Levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. Lembremos-nos, irmãos, aqui há a instrução que devemos estar de pé. Lembremos-nos, irmãos, da instrução de Deus para Jó. Quando o Senhor foi falar com Jó para restituir o que ele havia perdido, o Senhor falou assim: levanta-te, coloca a tua melhor roupa para falar comigo. Que isso, irmãos? É tempo de vitória, é tempo de renovo na tua vida. Levanta a tua cabeça, igreja. O Senhor é contigo e atenderá aos pedidos do teu coração, porque é a palavra. Não precisávamos nem de exortação. Pela leitura da palavra, Deus arrebentou com os planos diabólicos que estavam te perturbando, que você pereceria. Você pode estar por um fio de linha, mas é um fio de linha de Deus. Esse fio não se quebrará. E o Senhor fará um renovo e te abençoará pelos dias que você viver nessa terra, que serão muitos. Você e a sua família. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda do trono da glória de Deus. E que em tudo, amados irmãos, o nome de Deus, por nós, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos nos teus pés, Senhor, mais uma vez. Agora, Senhor, em ato de agradecimento por esse culto que tu tens nos preparado. Ainda assim, Senhor, apresentamos os pedidos de oração da igreja. Por não haver disponibilidade de irmãos e irmãs para anotar os pedidos, não podemos, Senhor eterno, mencionar os nomes. Mas tu conheces os nomes, tu conheces as causas, tu conheces cada lágrima derramada pelos teus filhos, pelas tuas filhas, e nós apresentamos nas tuas mãos todas as causas, enfermidades apresentadas nesse canal do YouTube, do Facebook, nos grupos de WhatsApp da igreja também. Senhor, toma nas tuas mãos pelo amor do teu santo nome e cumpra esta palavra na vida dos teus pequeninos na terra. Te somos gratos porque tu tens nos instruído nesta noite, Senhor, que tu tens ouvido as nossos clamores e hoje a palavra foi para que tu nos livre da guerra. Senhor, coloca-nos em tempos de paz, que haja bandeiras brancas hasteadas nos lares, nos hospitais, Senhor eterno, nos sanatórios, nos tribunais, nas empresas, nos clientes, nos fornecedores, pelo amor do teu santo nome. Pai de misericórdia, confiamos em ti, cremos na tua palavra e te pedimos mais uma vez, conserva, Senhor, a tua palavra e a confiança e a fé nos nossos corações. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. O nome de Deus